Foi o que aconteceu nesta merda? Que eu abri agora, porque já foi meia hora. Ok. Oi? Caiu a outra, não sei o que aconteceu não. Tá, então, bora lá. Bora começar. Faltam 3 minutinhos, mas já dá pra começar. Vocês estão escutando de boa? Apareçam aí, falem alguma coisa. Vocês três. Vê aí, por favor. Pô, Tá tranquilo? tá. Pronto. Isabela, Yasmin, e aí? Tá certo. Yasmin? Ok. Pandinha 215. Ótimo nome, parabéns. Aê, Lucas escutou o que eu falei. Colocar o nome de vocês e a turma. Mas, ó, pessoal, isso daqui é uma tentativa de fazer com que as aulas da gente elas continuem, tá? Como eu falei para vocês, é só um momento que a gente vai treinar, ver se funciona e tal. Eu não entendi por que caiu a outra conexão, mas já voltou, tá de boa. E aí, como é que a gente vai funcionar? O que vocês... Aê, três já arrumaram. Como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar alguns assuntos, eu vou falar sobre eles, e aí todo mundo vai ficar mute por enquanto que eu estiver falando. E depois que eu acabar, ou então no meio de algum dos slides, eu posso parar, voltar e a gente conversar um pouquinho, para ver se vocês têm alguma dúvida. Acho que a cada slide que eu passar é melhor eu ir parando e perguntando a vocês, certo? Porque aí fica melhor da gente poder estabelecer ou a conversa em si. Essa primeira aula da gente, eu vou deixar ela com 30 minutos, na verdade uns 20 minutinhos só, porque é só a parte experimental mesmo, para ver se vai funcionar. Por isso que vocês estão vendo gente de todas as salas. Primeiro, segundo, terceiro ano, tá tudo junto aí, porque eu só queria saber se estava funcionando ou se não estava, ok? Então, para a gente começar, eu queria mostrar a vocês esses slides daqui, ó. Todo mundo está conseguindo ver o slide de boa? Falem aí, por favor, sim. Sim, sim. Sim. Esse slide ele mostra para vocês. Não sei se vocês já viram o vídeo sobre o Corona que Átila, biólogo que é do Nerdologia. Ele está fazendo direto, ele está dando várias atualizações sobre o coronavírus. E aí, nesse primeiro momento, eu queria falar com todas as salas lá da escola para a gente poder entender como é que está funcionando, tirar alguma dúvida se tiver, não ficar com aquele medo gigante que a gente tem que estar na realidade, então tem que ter medo, mas ao mesmo tempo não precisa ficar em pânico, tá? E a gente entender mais ou menos os gráficos que estão sendo divulgados aí na mídia de uma forma geral, ok? Aí o primeiro gráfico que eu trouxe foram essas três informações daí, e aí esse primeiro de cima que é mais longo, ele vai mostrar os dias normalmente de contágio de uma pessoa. Então, por exemplo, você acabou sendo infectado hoje pelo coronavírus. O que é que vai acontecer com o seu corpo? Como é uma virose, todas as viroses eles funcionam basicamente do mesmo jeito, esse vírus entra no seu corpo e aí por um momento o vírus vai precisar se replicar. Seja um vírus de DNA ou seja um vírus de RNA. Ele precisa entrar no seu corpo, começar a infectar suas células e fazer o processo de transmissão dentro do seu corpo. Então, nos primeiros dias, a probabilidade é que você não tenha nada realmente. É como, por exemplo, o vírus do HIV. Se você transar sem camisinha, e aí a pessoa que você está transando nunca fez o teste, pode ser que ela tenha um vírus e nunca desenvolveu. Porque o vírus do HIV, ele pode ficar até 10 anos numa pessoa e não trazer nenhum sintoma. Então, o vírus do corona, ele não passa 10 anos, mas aí ele está mostrando. Mais ou menos entre 1 a 4 dias, a probabilidade é de você não ter nenhum sintoma sobre a doença. Existem estudos que mostraram que tem pessoas que conseguem passar de 14 até 28 dias, mas esses são casos mais raros de acontecer, de não ter sintoma nenhum e depois desenvolver a doença em si. Tem pessoas que são assintomáticas, e estudos mostram que 85% da população que está pegando coronavírus não está com nenhum sintoma e nem vai ter nada. É basicamente o que o presidente falou lá, que é só uma gripezinha. Sim, é verdade. Para algumas pessoas é só uma gripezinha mesmo. E passa, a pessoa nem sente direito, tá? Mas se, por exemplo, você é uma pessoa que está lá no grupo de risco,
E aí o que é que vai acontecer? Com esses 4 dias depois que passam, normalmente, a partir do quinto, sexto dia, você começa a sentir febre, dor de cabeça e você começa a tossir seco. Você começa só que aí é aquela coisa seca que dói a garganta e aí você começa a perceber que você está com um pouquinho de doença. A maioria dos casos travam aí, não avançam disso. Porém, a partir do 12º dia, pode ser que algumas pessoas comecem, principalmente o grupo de risco, comecem a ter necessidades de auxílio de ventilação. Então, elas começam a ter falta de ar, e aí é nessa hora que precisa ir procurar um médico. Antes, não. Antes, fique em casa isolado, quietinho, bonitinho. Antes dos 10 primeiros dias, a probabilidade de você ter um problema grave é muito difícil, a não ser que você já tenha outras morbidades, como, por exemplo, pressão alta, que já esteja descontrolada, e aí pega o coronavírus e lasca tudo. Mas a ladeira não é tão para baixo assim, não. Ela é meio retinha e vai descendo aos poucos, tá? Então, do 13º dia em diante, a probabilidade, quem é grupo de risco, é que comece a precisar desse auxílio à ventilação e nisso eles precisem ir para uma UTI, serem internados. E a probabilidade também é que a partir do 19º dia as pessoas começam a morrer. Deu para entender? De boa? Ó, aí embaixo a gente vai ter um gráficozinho. E esse gráfico vai mostrar, por exemplo, o começo de uma infecção. O que é que acontece com uma pessoa? Vejam esse gráfico aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui a coisinha. Pronto. Esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico ele vai mostrar o começo da infecção. Então, uma pessoa estava infectada e aí essa pessoa acabou passando para outra. Quer dizer, essa pessoa não passou para ninguém no segundo dia. E no terceiro dia também não passou para ninguém. Porque era uma pessoa que não estava saindo muito de casa por conta desse processo de mitigação que a gente está passando. Porém, no quarto dia, essa pessoa precisou ir no mercado comprar alguma coisa. E aí acabou infectando uma pessoa lá. Quando ela percebeu essa infecção que aconteceu lá, ela voltou para cá, quer dizer, quando ela passou, comprou as coisas lá e tal, e voltou para casa, ela começou a sentir a febre no quarto dia. Então, a partir daqui, ó, essa pessoa se isola em casa, mas essa outra pessoa vai continuar andando. Aqui não tinha nenhum sintoma. E aí, nisso, a gente vai ter o aumento dos casos. Se a gente for olhar, uma pessoa ela pode passar para 20 em no máximo 19 dias. Então, a gente percebe que um caso vai acabar dando a possibilidade de muitos outros aparecerem, e isso mostra que se a gente tem, por exemplo, no Brasil hoje, 40, lá na frente tem a quantidade de mortes, eu não lembro agora não, mas se a gente tem uma quantidade de mortes grande, significa dizer que no mínimo 10% das pessoas que pegaram o corona é que chegaram à morte. Então a gente pega esse número e a gente tem que expandir muito ele. 10% não, 1% só. Então, se 1% morre e a gente já teve essa quantidade toda de gente morta, então os infectados são muito mais do que isso, tá? Então, o governo ele não está escondendo, não cria teorias da conspiração e dizer, o governo está escondendo as coisas e não sei o quê. Não, o governo não está escondendo nada. O que está acontecendo atualmente é que quando a gente olha para o governo, ele não tem dinheiro para fazer todos os testes. Se eu não tenho dinheiro para fazer todos os testes, é claro que eu não vou ter como dizer os casos que existem. Então, no momento, a gente não tem os testes para poder dizer se está tendo muito caso ou se está tendo pouco caso. Então, se desenvolvendo teste rápido e tal, para poder fazer isso daí de boa. Mas até o momento a gente não tem dinheiro. Então, a probabilidade é essa que a gente está vendo, de uma pessoa acabar infectando 20. Lembra lá dia 16, quando eu passei na sala dos primeiros e dos segundos, para poder dar uma explicaçãozinha sobre o corona? Eu disse, pessoal, a gente não vai voltar em 15 dias, a gente vai demorar algum tempo. E aí é por conta desse processo de probabilidade. A probabilidade é que isso daí estivesse acontecendo, tá? E ó, esse terceiro aqui vai mostrar quanto tempo um país demora para dobrar a quantidade de casos dele. No Brasil, atualmente, a gente tem 3 dias essa possibilidade de dobra de casos. Porém, como eu falei, no momento a gente tem 3 dias porque a gente não tem muito teste para realizar. Porém, se a gente tivesse, esse número estaria muito mais acima. E um detalhe, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são continentais, são gigantes. Se eles são gigantes, significa dizer que esses países daí, a probabilidade é que eu tenha focos distintos acontecendo. E com focos distintos, a expansão da doença é muito maior. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Pra gente continuar, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida agora. Vamos lá?
Aparece aí ou pergunta. Tem que aparecer e levantar a mão para poder dizer quem é que vai falar. Alguém tem alguma dúvida no momento? Ainda? Não? Kézia, dúvida? Ô, professor, Oi, diz, Lucas. sobre esse novo coronavírus que tá aí, é a mesma coisa ou não? Como assim? Esse coronavírus está aí? Qual? Disseram que agora tem um novo coronavírus. Não, o novo coronavírus é esse. É o que a gente está falando desde sempre. É porque, na realidade, o coronavírus ele já existe. Ele é um vírus que ele está presente em animais. E aí, ele é novo atualmente porque ele sofreu um processo de mutação lá no morcego e passou para a gente, entendeu? Mas se vocês Entendi. assistirem a série lá da Netflix, Pandemia, eles vão falar, inclusive, do coronavírus, e isso há uns 2, 3 meses atrás. Na realidade, antes de fazer o processo de expansão do coronavírus. Porque já tinham estudos que mostravam que esse corona dos morcegos, de alguns animais, poderia sofrer mutação e chegar no humano. Entendi. Obrigado, professor. Nada, mais alguém? Ok, então bora lá para o segundo slide. Então, ó. Passa aqui. No segundo slide, a gente tem a probabilidade de como ficarão os casos aqui no Brasil. Se vocês olharem para esse primeiro slide aqui, ó, a gente tem a quantidade de casos subindo no Brasil e essa quantidade é em menos de 20 dias. Nenhum país do mundo teve menos de 20 dias a quantidade de casos que a gente tem no Brasil. Então, o Brasil, por ser continental, acho que os Estados Unidos está aqui junto do Brasil nesse gráfico, é porque não colocaram os Estados Unidos, colocaram a Europa. Mas o Brasil, por ser continental, ele tem a probabilidade muito maior de causar mais problemas. Na China também é continental, porém na China foi em uma região específica que o governo, na hora que descobriu, já foi para essa área e travou tudo lá. Então eles fizeram um processo de mitigação na área de Wuhan, por isso que não espalhou tão rápido. Já aqui no Brasil, a gente tinha a possibilidade do governo ter tido um pouquinho no nosso aí, travar todos os aeroportos, que não precisava de nenhum problema. Porém, o que aconteceu foi que, deixa eu ver aqui quem foi que falou. Cheguei agora, primeiro slide novo, por favor. Oi, deixa eu botar aqui só para você ver, mas eu não vou explicar ele agora não. Se você tiver como dar uma olhada lá no vídeo de Atlas, ele bota esses gráficos e ele explica um pouquinho. É o vídeo de hoje que aí você consegue ver isso, tá bom? Mas voltando. Lá na China não teve esse espalhamento tão grande de casos no começo, porque eles focaram a área, travaram tudo e deixaram lá quietinho. Já no Brasil, nos Estados Unidos e nos outros países, a gente não teve essa possibilidade de travar. Se a gente tivesse travado os aeroportos, pelo menos por uma semana, a probabilidade do vírus chegar aqui era mínima. Mas a gente não fez isso porque a gente não estava com essa vontade de causar um baque somente nas empresas aéreas, né? O brasileiro quis esperar, quis pagar para ver, e agora a gente está pagando isso daí. E aí nesse primeiro caso, nesse primeiro gráfico está mostrando que na Europa os casos eles eram bem tranquilinhos, só que aí por conta dos países não fazerem o processo de mitigação, os casos estouraram. E aí no Brasil a gente observa que dia 26 de fevereiro foi o primeiro caso. A gente saiu aqui, ó, quando tinha 98 casos registrados no Brasil, dia 16 de março. Foi o último dia de aula da gente. E aí, do dia 16 de março até hoje, dia 24 de março, a gente observa que de 100 casos a gente passou para mais de 2.000. Então, a gente multiplicou muitas vezes essa quantidade de casos. E essa quantidade de 2.000 é pouquíssimo se a gente olhar a quantidade de mortes. 46 mortes significa que a gente tem mais ou menos aí umas 100 vezes mais de casos, no mínimo, para a gente poder ter essa quantidade de morte. Então, se a gente observar, cada vez mais o Brasil está deixando claro que as mortes que estão acontecendo é porque o corona já está bem espalhado. Ah, mas em Caruaru só tem um caso. Sim, até agora a gente só tem um caso. Por quê? A maioria das pessoas, graças a Deus, está escolhendo ficar em casa e esperar, se tiver algum sintoma, ele passar. Como é que eu posso fazer isso para passar? Toma muita água, toma muita vitamina B, vitamina C e descansa bastante. Quem tiver qualquer sintoma de gripe, ficar espirrando, não sei o quê. Quem for alergia não tem problema não, tá? Mas quem for gripe, que sentir que é gripe, fica deitado
limpa, como acho que a Globo tá passando isso direto, vocês podem até olhar por lá. Limpa todo o ambiente com desinfetante, limpa com água sanitária, limpa com o que você puder e você que limpe, não peça pro seu pai ou sua mãe limpar não, porque senão eles podem se contaminar com alguma coisa que você tem, tá? Se tiver algum idoso na tua casa, manda tomar a vacina agora, porque a vacina já está sendo liberada da gripe. Porque se ele pegar gripe e corona no mesmo momento, ele se lasca. Isso não é legal para ele, tá bom? Então, do dia 22, a gente tinha 1.178 e no dia 24 a gente tem 2.201 casos. Então, a gente está dobrando os valores em uma média mais ou menos, como mostrou lá, de 3 dias, tá? Então, a gente acha que é pouco, mas são muitas pessoas que estão passando por isso. E, ó, se a gente dobrar a quantidade de morte, a gente vai acabar chegando a um problema sério, que é não ter como o serviço de saúde proteger o brasileiro. Lembrem-se do detalhe do que está acontecendo lá na Itália. Lá na Itália, se a gente observar aqui, ó, essa linha laranja, o serviço de saúde deles, eles não têm condição hoje mais de suportar todas as pessoas que estão chegando lá. Se eles não têm condição de suportar todas as pessoas que estão chegando lá, é porque eles têm que escolher realmente quem vive e quem morre. Isso começou a ser feito desde o dia 16, mas está explodindo agora. Por exemplo, se tu tem 70 anos, tá com coronavírus, e chegou um de 20, um de 30, um de 40, um de 50, tudo de 70 vai para tua casa morrer lá, porque não tem mais como ficar aqui, entendeu? O Pacaembu, se vocês lembrarem, ele está fazendo o processo de reestruturação para poder absorver todos os casos de coronavírus que chegarem para a região lá. Acho que Pacaembu é São Paulo. Para a região de São Paulo. Então, por favor, pessoal, entendam. Não é coisa bestinha e bobinha, não, tá? Vamos lá para a passagem de slide. Alguém tem mais alguma pergunta? Professor, Diz, Rayane. por que os números continuam subindo se a gente está em casa, se a maioria das pessoas estão fazendo o que é para fazer? Porque a maioria não está fazendo. Se você observar, saia hoje. Assim, saia com máscara e tudo, toda limpinha. Não toque ninguém. Na Mas rua. saia um pouco de casa. Você vai ver que a maioria da cidade está funcionando. E aí, por ela estar funcionando, a probabilidade é de pessoas serem contaminadas. A gente da escola, graças a Deus, está em casa tranquilo. A gente está achando modo de dar aula. A gente está achando modo de fazer tudo. Porém, tem muitas pessoas que trabalham que ainda estão trabalhando. E, tipo, não é o trabalho na parte específica, por exemplo, é na área de saúde, na área de limpeza e tal. É em qualquer área. Tem gente que está vendendo roupa, tem gente que está vendendo calçado ainda, funcionando normal. E eu entendo até uma parte deles, porque como é que eles vão comprar comida, né? Entendi. Fica aquela dorzinha para ter a ajuda, não tem como ajudar. E, infelizmente, eles acabam atropelando as necessidades do governo. E aí, lembrando, a gente tem um período de 1 a 4 dias sem nenhum sintoma. Então, pode ser que você esteja infectado há 4 dias atrás, quando foi lá no mercado comprar alguma coisa, e só venha trazer algum sintoma daqui a 4 dias lá na frente, entendeu? Entendi. Mais alguém? Ok, então vamos lá para o próximo slide. Então, ó, continuando. Esse gráfico daqui, ele mostra o que os Estados Unidos estavam pensando. Porque no primeiro momento eles tinham a ideia, vamos deixar acontecer, tipo o pronunciamento que aconteceu. Vamos deixar acontecer a doença, e aí o pessoal que pegar a doença vai vir para o serviço de saúde e fica de boa. E aí isso daqui, esse númerozinho, esse eixo de Y daqui, ele está demonstrando a quantidade de pessoas que precisam por leito de UTI. Então, lá nos Estados Unidos, você tem um leito de UTI para poder pegar a população. Na realidade, nem é um por pessoa, tá? Mas um leito por população que precisa lá, tá de boa. Eles conseguem suportar essa linha vermelha aqui de baixo, certo? Só que aí lá nos Estados Unidos eles disseram, vamos deixar. E aí, ó, se depois do tempo que eles deixaram, a partir do mês de abril, depois do tempo que eles deixaram, se a partir do dia 1º de abril eles dissessem, eita, pô, deu merda. Vamos começar agora a isolar os casos em quarentena em casa e todo mundo ter um distanciamento social, todo mundo ficar trancado dentro de casa. E aí o que é que aconteceria?
Os casos a partir de abril, eles subiriam de um modo que em junho, julho, a gente teria mais de 100 pessoas precisando de um leito de UTI nos Estados Unidos e não conseguiria dar cabo disso daí. Se vocês observarem, se eles não fizerem nada, a gente teria, entre maio e junho, mais de quase 300 pessoas por leito. Então, a gente teria 299 mortes acontecendo a cada leito necessário. Então, antigamente, semana passada, alguns países estavam pensando, vamos deixar porque a população não é tão velha e a gente consegue desenrolar e bota os velhos na UTI, dá para segurar e tal. Esse estudo foi feito semana passada e na segunda foi liberado. Quando foi liberado, tanto o governo Trump, que foi um dos principais que disse que a doença não era tão importante assim, quanto o Ministério da Saúde aqui do Brasil, que estava fazendo um processo para tentar organizar, mas não estava vendo tanta seriedade, começaram a ter seriedade. E aí, nessa seriedade, por quê? Se a gente não tomar cuidado, o nosso serviço de saúde, que é essa linha vermelha, vai ficar muito sobrecarregado. E não importa mais nada do que fizer, porque muitas pessoas vão morrer. Lá na Itália, atualmente, a quantidade de mortes está diminui um dia, mas todo dia ele aumenta um pouquinho mais. Então, tem 600, 700, 800 pessoas morrendo por dia na Itália por conta desse vírus. Então, é muito pesado a quantidade de morte. É muita gente indo embora e por nada. Porque se tivesse travado um pouquinho antes, tivesse feito o que o Brasil está fazendo, que é a mitigação social, que é você separar todas as pessoas, a gente não teria essa curva acontecendo aqui, tá? Alguma dúvida sobre isso? Não. Ok. Então, bora lá continuar. Deixa eu abrir aqui para ver se aparece. Então, ó, e quando é que a gente vai voltar à normalidade? Um país que ele é considerado normal quando ele vai aparecer a probabilidade de ter 10 dias seguidos sem contaminação comunitária. Alguém lembra o que é contaminação comunitária? A contaminação na comunidade. Como assim? Numa comunidade de pessoas, não se infectar todo mundo, alguma coisa assim. Ou a contaminação comunitária é quando eu passo para outra pessoa sem precisar viajar de algum lugar. Então, no Brasil, a gente já tem contaminação comunitária. E aí, se eu passasse 10 dias sem essa contaminação, o país já era considerado fora do grupo de risco da pandemia. Então, significa que já estava controlado. Em Pernambuco, a gente não teve nenhum caso ontem. Então, a gente já começou a botar um pezinho para fora dessa possibilidade aí de contaminação comunitária. Porém, se a gente não tomar cuidado e começar a fazer besteira, a gente pode estar lá naquela margem dos países que de repente faziam um boom gigantesco, tá? A gente tem também que entender que para a gente diminuir esse problema do corona, a gente tem que encontrar um tratamento na residência da pessoa. Por exemplo, através de medicamento, ou mesmo que o serviço de saúde vá na residência sem precisar levar tanto para UTI e tal. Então, quando eu encontrar um tratamento como, por exemplo, um remédio que está sendo estudado, aquele remédio lá da malária e do lúpus, está sendo estudado para ver se ele serve ou não, porque às vezes a gente toma um remédio e acha que esse remédio vai servir, porque ele fez determinada situação. Porém, com o passar do tempo, aquele remédio começa a causar um problema mais grave. Então, a gente tem que tomar cuidado primeiro com o que está usando, se ele foi feito para aquilo ou se não. A gente está utilizando do lúpus e é uma coisa boa e tal. Mas lembram aquele remédio que era utilizado para o tratamento do câncer? A esqueci agora. Fenil alguma coisa. Aquele remédio ele era utilizado de forma ilegal, porque uma pessoa tinha sido curada e aí, vamos usar, porque teve gente que foi curada porque não pode ser curada. E aí, nisso, muitas pessoas acabaram morrendo porque pararam o tratamento delas contra o câncer. Isso não é uma coisa legal, tá? Então, para esse remédio também da malária, para ele não causar nenhum problema a mais, é melhor a gente segurar ele, porque a quantidade de zinco dele é boa, ajuda a combater a entrada do vírus na célula, porém os outros componentes podem ser muito pesados, porque principalmente para quem tem problema renal, tomar uma coisa dessa é uma bomba que pode matar. Aí não é legal. Então, tem que ser um tratamento que vale a pena, tá? E também, para um país ele ser considerado fora do risco de pandemia, ele tem que estar utilizando na menor quantidade possível as UTIs dele. No Brasil, como o próprio ministro da Saúde já falou, a probabilidade é que a partir de abril a gente comece a ver a quantidade de gente usando esse serviço de UTI para respiração ventilatória. Então,
A gente não pode dizer que vai ser agora em abril, que vai melhorar tudo, porque não vai, tá? E a possibilidade de vacina, estão pesquisando vacina e tal. Pessoal, se vocês encontrarem qualquer pessoa dizendo que achou a vacina antes de junho, é fake news. Porque não tem como. Nenhum serviço de saúde sério vai liberar essa vacina antes de junho, ó. Junho é o mínimo para se liberar ela. Eu creio que com os esforços que a gente está tendo, entre julho e agosto deve liberar. Mas pode ser que até em 18 meses isso demore a aparecer. Aí quando é que eu acho que a gente vai voltar? Pelo que eu estou percebendo do governo, eu creio que 18 de maio é um dos dias que a gente possa vir a retornar, porque a gente passa os 40 dias realmente em casa e mais um pouquinho para poder ver se segurou a barra e depois a gente retorna às atividades normais. Se isso acontecer, o que é que acontece com vocês e com os fins de semana e com os feriados e tal? Primeiro, feriado vai sumir. A gente não vai ter mais nenhum feriado esse ano, creio eu. Os fins de semana, eles continuarão existindo. E as aulas que vocês perderam não irão perder porque vocês estão tendo aula aqui. Então, essas aulas que a gente está tendo aqui nas plataformas online, seja no Instagram, como a Andresa fez, seja aqui pelo Zoom, como eu estou fazendo, seja como qualquer outro professor está fazendo, seja pelo Classroom que está jogando lá material para vocês, isso daí já compensa como aula. Então, vocês não estão perdendo conteúdo realmente, tá? A gente vai tentar fazer uma coisa meio compactada para poder ensinar de uma forma melhor, mas é basicamente isso que a gente vai correr atrás. Mas eu creio que todos os feriados não existirão mais até o fim do ano. Então a gente teria 3, 4, 5, 6, 7 feriados. E esses 7 feriados eles vão deixar de existir, tá certo? Sobre as aulas de domingo eu creio que não vai ter. E a probabilidade é voltar lá para 18 de maio. Porém, não creio que a gente retorne. É uma probabilidade que eu acho que o governo vai querer implantar, mas eu não creio que seja realidade. Certo? E pra gente finalizar... Oi? Diz, Naira. Naira. Tem alguma possibilidade de ter aula nas férias? Não, né? Férias vocês possivelmente não terão também não, tá? Na realidade, vocês não, a gente. Porque é inconstitucional a gente perder o processo de férias. Porém, quando a gente está em um estado único de calamidade pública, isso daí é superado e a gente vai tentar estabelecer... Oi, Maria Eduarda. Levantou a mão. Ok. A probabilidade é da gente estabelecer que as aulas são contínuas agora, para a gente não perder tanto tempo. Porque na LDB, a gente precisa de 200 dias letivos. Porém, não necessariamente os 200 precisam ser seguidos quando eu tenho uma calamidade pública sendo estabelecida, tá? Então, acho que vai ser menos, mas mesmo assim, a gente vai perder uns 40 dias de aula. Então, os 15 dias que a gente teria de férias não irão acontecer porque eu preciso repor 40. Aí, para não perder tanto, eu perco 15 dias, mas os outros 20 eu tenho que estar repondo. Entendeu? Ok. Sim, aí o pronunciamento do Bolsonaro, o que é que aconteceu? Ele veio dar uma opinião pessoal dele, e essa opinião pessoal ela vai de encontro a tudo que o mundo está dizendo. Ah, mas o ministro da saúde dele também falou que não podia se fechar como está fechando tudo. Concordo, não se podia fazer do jeito que se fez, que não se identificou quais eram os serviços básicos, não se identificou como era que o povo ia comprar comida, não se identificou nada. Sendo assim, o que aconteceu foi uma opinião pessoal de um marqueteiro louco, com um presidente louco, acabou gerando uma impossibilidade da gente ter um país unido. Porque agora, seja você de direita, de esquerda, de centro, liberal, anarcocapitalista, seja o que for, o que a gente precisa é juntar todo mundo para impedir que a doença avance. Porque quem morre é seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó e seus amigos que têm problemas respiratórios. Então, para a gente não chegar nesse caso, a gente teria que juntar todo mundo agora, tá? Eu acho que a aula já está quase acabando, porque são 30 minutos só de aula que eu consigo aqui, porque isso é grátis, tá? Qualquer um pode fazer essas salas. E aí, com 30 minutos, faltam 20 segundos para acabar. Alguém tem a última pergunta? Mais alguém? Pronto, então, pessoal, finalizando aqui com a foto desse querido presidente nosso, tá? Eu queria dizer a todos vocês que agradeço por estarem aqui, deu certo.
A aula vai ficar acontecendo agora assim. Eu colocarei lá no Classroom o link e aí vocês entram na sala. Tentem ajudar o pessoal que está querendo, que não está conseguindo entrar aqui para depois eles entrarem, tá? Expliquem a eles como funciona e tal para poder espalhar para todo mundo, tá certo? Então vamos lá que finalizou a aula. Um cheiro para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, não, ó, peraí. Eu tô vendo aqui que eles removeram. Gostei. O Zoom me deu um presente. Eles deixaram que eu ficasse mais de 40 minutos. Então, ó, alguém tem perguntas para finalizar? Porque aí deu um tempinho a mais. Ó. Professor, então não tem possibilidade da gente voltar terça-feira. Não, isso daí a probabilidade é mínima. Com certeza o Estado vai expandir o nosso período de isolamento, tá? Se isso acontecer, eu particularmente não retorno. Eu sei que muitos professores também não vão retornar, porque eu tenho uma mãe que ela tem 65 anos, ela tem problema cardíaco e eu não vou colocar a minha mãe em risco, eu não irei me contaminar para poder passar isso para ela, então eu não retorno para a escola. Tá? Se a gente retornar terça-feira, podem retornar, mas eu não volto, ok? Vai lá. Oi. Eu acordei agora, peraí. Ok, Iago. Peraí, que eu vi agora, eu entrei, tu só sei que tá falando de Bolsonaro. O começo foi o quê? Só pra eu ter uma noção. A gente falou sobre o corona, sobre como ele está funcionando. Isso, na realidade, foi uma aula teste para a gente poder ver se funcionava o Zoom, se dava para fazer com todo mundo aqui. E lembrando, essa aula, eu não sei se eu vou botar no YouTube, mas todas as outras aulas que a gente for fazendo, eu vou colocar lá no YouTube, para quando você perder a aula, você poder dar uma olhada depois. Vou deixar o link no Classroom para você assistir, ok? Pronto, tá certo, obrigado. Nada? Mais alguém? Nenhuma dúvida, pessoal? Oi, professor. Diz, Kézia. Peraí, Naira. Levanta a mão. Tira o áudio, Kézia. Diz. Professor. Peraí, Naira. Deixa a Kézia falar. Com esse tempo de... A gente tá fazendo as atividades que vocês mandam, mas eu queria saber do senhor que se tem algum filme que remete realmente o que está acontecendo. Mesmo aquele que o senhor tinha citado sobre, parece que foi uma série que o senhor indicou. A pandemia na Netflix. Pandemia. Mas eu queria saber se tem outro filme que, de preferência, antigo, que... É antigo, tem que ser antigo para fazer uma analogia aos dias de hoje. Ó, se eu não me engano, tem um livro, tem um filme chamado Contaminação, só que eu não lembro agora qual é o ano dele. 2013, Contaminados. Não. Eu vou depois procurar, porque tem um filme que é muito bom, que ele fala exatamente esse processo. E eu tava com ele em mente, só que eu esqueci de passar para vocês, mas aí essa semana eu pego ele, acho que hoje ainda eu boto o nome dele, tá bom? Diz, Naira. Tem um que a professora Érica passou pra gente, o nome é Contágio. Isso, é esse Contágio mesmo. Ela mandou uma foto. O Contágio 2011, é isso mesmo. Ô, moço, Diz. eu tenho uma pergunta, rapidão. Diz aí, Dandro. O senhor vai determinar, tipo, dias pra gente ficar vindo assistir essas aulas? Ou vai ser aleatório? Eu vou colocar no Classroom a data exata de cada aula que a gente vai ter. Então, por exemplo, primeiro ano de biologia. Eu vou botar a data lá, na segunda-feira. Aí, segundo ano biologia, terça-feira. Terceiro ano química, quarta-feira. Eu vou fazer um horário e vou deixar registrado lá qual horário e qual a matéria que a gente vai ter, tá certo? Então, no Classroom eu vou botar bem bonitinho. É porque eu queria ver se funcionava isso primeiro para poder fazer esse calendário. Ok? Ok. Valeu aí. Valeu. Maria Eduarda, diz aí. Oi, professor. Oi. Eu vi que remédios só funcionam com bactérias. Como é que um remédio pode funcionar com vírus? Não é que remédio só funciona com bactéria. Antibiótico só funciona com bactéria, porque antibiótico é aqueles que vão contra a vida. Aí ele só funciona com bactéria. Mas nos vírus a gente tem os retrovirais. E aí os retrovirais eles podem ser de várias áreas. Eles podem, por exemplo, é o que eu pedi para ser falado para o pessoal do primeiro ano lá, que depois eu explico melhorzinho, que ele pode ir lá e travar o processo de entrada do vírus na célula.
Eu posso utilizar um remédio que ele impeça a síntese proteica do RNA mensageiro que o vírus vai colocar lá dentro. Então, eu tenho vários remédios que podem ser utilizados contra os vírus. Porém, eles têm que ser específicos para aquele vírus. Então, eu não tenho um retroviral, quer dizer, eu não tenho um remédio que vai servir para todos os vírus, não. Por exemplo, existem pesquisas que estão sendo feitas que alguns remédios do coquetel de HIV possam ser utilizados para combater o coronavírus, porque no coquetel de HIV tem alguns que são retrovirais e, além disso, tem outros que são combatentes de RNA positivo. E como o coronavírus tem a fita dele de RNA positivo, pode ser que ele seja combatido com esses remédios do HIV, mas ainda é só pesquisa. Mas os remédios que agem como antivirais, eles funcionam diretamente no DNA ou no RNA daquela partícula, tá? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Mais alguém? Professor, Diz, Lucas. o senhor acha que a gente volta à normalidade quando? Como eu disse, ou dia 18 de maio ou lá para frente. Até o momento não se tem uma definição correta, não. Eu sei que o mês de abril a gente não deve retornar, porque vai ser o mês que a gente vai ver a pandemia acontecendo aqui no Brasil de verdade, que é quando os casos vão ficar sérios e muitas pessoas vão precisar ir para o hospital. Tanto é, como eu falei, o Pacaembu, lá em Campina Grande, na área do parque lá que faz o São João, já estão preparando locais específicos para criarem hospitais itinerantes. Porque quando vier vai ser uma porrada gigante, entendeu? E lembrando que a gente vai começar agora a época de frio. Então é a partir de agora que as viroses respiratórias vão começar a se disseminar entre a gente. Mais alguém? Ok, então, para a gente finalizar, um cheiro para vocês. Muito obrigado por vocês participarem. Achei massa a participação de vocês. Gostei da sala como um todo. Deu para botar muitas pessoas, só que acho que não entram todas que eu esperava que entrasse. Mas tem muita gente aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Tem 36 no momento, então dá para botar uma sala aqui tranquilo para a gente poder desenvolver a atividade, certo? Então, a partir de agora, a gente vai começar a ter as aulas por aqui. Sintam-se livres para tirar as dúvidas. Sempre que precisar, liga a câmera, levanta a mão ou vai lá e faz como o Eduardo e Danilo fizeram. Bota aí como a mão levantada, que é uma das reações que vocês podem ter. Tá certo? Tranquilo. Aí, João Vitor, diz. João Vitor. Oi, João Vitor. Tô olhando no chat. Diga o que é que você quer. Professor, quanto a entregas na internet? Como assim? Você tá... Pode falar. Diga aí que eu não entendi sua pergunta, não. Ok. Fala, João, que eu não tô entendendo o que tu tá Falando perguntando. em relação a gente encomendar uma coisa de outro país. Ah, entregando pela internet, certo? Eu creio que não esteja funcionando corretamente. A partir de agora eu acho que está meio travado. Mas se for uma empresa particular, pode até ser que ela chegue, mas pelos correios eu acho que não vai chegar nada, não. Mas se for, por exemplo, a AliExpress, essas coisas, eles têm entregadores particulares e aí eles levam na sua casa. Aí, ó, qualquer coisa que chega na tua casa que tu não sabe de onde veio, quando pega ela, passa álcool em cima. Quando abrir ela, passa álcool nela. Utiliza álcool o máximo possível para poder limpar ela. Tá? Que a gente não sabe de onde é que veio, não sabe como é que aconteceu. Tá bom? Deu para entender agora? Beleza, valeu. Então, tchau, tchau. Nos vemos nas próximas aulas. Ok? Valeu. Rayane, quer falar alguma coisa? Não, né? Não, tchau. Tchau, tchau, Matheus. Tchau, tchau vocês. Valeu.